O vídeo começa com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e pergunta para onde ela estava indo. A moça fala que está bem e continua andando. Nate fala para ela esperar para eles conversarem um pouquinho. E ela fala que precisa ir rápido, depois vai encontrar seus amigos. O Nate então pergunta o que ela planejou fazer depois da festa. A garota então diz que ela irá deixar a vibe levá-los. O rapaz diz que acabou de se mudar para essa cidade e está procurando fazer novas amizades. E diz que adorou a roupa dela e que eles poderiam sair para dar uma volta em seu carro. A mulher fala que não, pois já marcou com seus amigos. Em seguida, o YouTube pede à garota seu número e ela então diz que não tem como passar seu número, pois ela não o conhece. O rapaz então pede o Instagram da moça e a garota passa para ele, e após passar, a moça continua andando. E o Nate, vendo que não vai ter nenhuma chance com ela, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro de luxo do Nate e volta correndo para conversar com ele. Ela volta perguntando o rapaz o que ele irá fazer, e o Nate diz para ela que está indo embora. E a garota pergunta se ele tem 5 minutos para eles conversarem um pouco. Nate fala que agora há pouco ela estava com muita pressa e fala que agora de repente ela quer conversar com ele. Ela fala que sim e diz que eles poderiam sair sem ter nada a sério e que ele parece ser legal. O YouTuber então fala que agora há pouco ela não queria isso. Então ela fala para ele não ficar se lembrando do passado. Nate então pergunta à garota se ela conhece algum lugar por ali, pois ele não está familiarizado com essa cidade. A moça diz que conhece vários lugares muito bons e se oferece para lhe mostrar a cidade. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E após a garota entrar, o Nate fala que eles poderiam se conhecer melhor, e a moça responde que sim. Nate pergunta quanto tempo ela irá demorar. Então ela diz para ele que depende do limite de cartão de crédito do Nate. Ele então pergunta por que ela está falando isso, e a garota diz para o Nate olhar bem para ela e fala que ela não sai com qualquer um, e era por isso que ela estava se afastando dele no começo. O rapaz então começa a questionar a garota e ela diz que sabe seus valores e só dá atenção para pessoas do mesmo nível. Nate fala que ela só está atrás dos bens materiais das pessoas e a moça confirma que sim. O YouTube então pede para ela descer do carro e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A mulher então acha ruim e desce resmungando, falando que o carro dele deve ser alugado, mas no fim acabou tomando um fora do Nate. O vídeo começa com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e elogiando ela. A garota agradece o elogio. O rapaz pergunta o nome dela e ela diz que o nome dela é Ashley. O Damon pergunta se a mulher tem 1 minuto para eles conversarem e a moça fala que não. Damon pergunta se ela tem namorado ou algo assim e ela diz que sim. Ele então pergunta se ele poderia pegar o Instagram dela, e a garota fala que não usa redes sociais. Damon então fala que tudo bem, se despede da garota e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a garota fica louca quando vê o carro de luxo de Damon e na mesma hora vem conversando com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo do rapaz e o Damon confirma para ela que sim. A mulher diz que esse seu carro é a cor favorita dela. Damon então diz que esse é apenas um dos seus vários carros. Em seguida, a garota pergunta para o rapaz se tem algum lugar sobrando para ela. O YouTuber então pergunta sobre o namorado dela. A moça então diz que ele se tornou seu ex agora. O Damon pergunta quando isso aconteceu e ela fala que alguns minutos atrás, mas que isso não importa. Damon fala que ok e pergunta para ela o que ela está a fim de fazer, e a mulher responde que estava indo almoçar. O rapaz então repara em um piercing na barriga da moça e pergunta se doeu para fazer, e a moça fala que não.
Após isso, o rapaz fala que ela foi bem gentil quando ele a abordou, mas também foi um pouco rude. A garota pede desculpas e fala que não gosta que as pessoas fiquem entrando em seu espaço. O Damon então fala que tudo bem e convida ela para entrar no seu Lamborghini. E a garota então fica super animada e o Damon ajuda ela a entrar. Damon, então, depois de ajudá-la a entrar, ele também entra no carro. E na sequência, ele pergunta com o que ela trabalha. E ela responde que trabalha em clubes. Ele pergunta se ela é dançarina. E a garota diz que não é nada disso. E o rapaz fala que tudo bem. E a mulher pergunta o mesmo para o youtuber. Ele fala que não costuma dizer assim para as pessoas que ele acabou de conhecer, mas que ele irá dizer para ela. Ele fala que ele é um homem de negócios que compra prédios comerciais e os renova. Ela então diz que gosta de homens assim. Alguns minutos de conversa se passam e o Damon pergunta o que fez ela terminar com seu namorado. E ela diz que arrumou um pretendente muito melhor e fica dando indiretas para o Damon. O youtuber, então, sem muito papo, pede a garota para descer do carro. E ela pergunta por qual motivo. O rapaz diz que mesmo sendo muito bonita e legal, ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e deveria dar mais valor para as pessoas. A mulher então desce do carro achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Damon. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali, a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede a garota para passar o seu contato para ele, e sem pensar duas vezes, ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é. E a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trecho então explica sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trecho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com o Kay, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette.
Ele pede licença e pergunta como ela vai. E ela responde que está bem, mas não o conhece. Ele pergunta para ela por que ela está olhando para ele com essa cara de assustada. Ele então fala que ele é novo na cidade, só está tentando conhecer pessoas novas e que ela parece ser uma pessoa muito agradável. Ela fala que não está interessada em fazer amizades e que ela tem que ir embora agora. O youtuber fala que só queria conhecê-la bem rápido e pergunta por que ela está sendo tão rude e fria com ele. Ela responde que é porque ele não faz do tipo dela. Ele pergunta para ela qual o tipo que ela gosta. A mesma responde que gosta de homens fortes e malhados e que tem uma condição financeira boa. E que ele não aparenta nada disso. Ele então pergunta por que ela acha assim. E ela responde que é só olhar para ele. O YouTube aceita o fora da garota e vai na direção do seu Corvette. E na mesma hora, a mulher vê que estava enganada sobre a condição financeira do cara e chama ele e pede para ele esperar. Ele então pergunta o que ela quer. E ela responde que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta para ela o que isso importa. E ela responde que mostra que ele é um homem bem-sucedido. E que esse é o tipo de homem que ela gosta. O YouTube então fala que, como ele disse, ele é novo aqui na área e está tentando conhecê-la, mas ela foi muito rude e disse claramente que ele não faz o tipo dela. A mesma responde que achava isso antes, mas agora ela mudou de ideia. Ela então responde se ele tem namorado ou algo do tipo. Ela responde para ele que está solteira há mais de um ano. Ele então pergunta se agora ele tem alguma chance com ela. E a mesma responde para ele que sim e que ela quer muito conhecê-lo. Ele então chama ela para entrar no Corvette com ele. E ela entra sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Se ele vai mandar descer do carro ou se ele vai levar para sua casa. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de fazer. E ela responde que gosta muito de namorar e é uma garota muito namoradeira. Kai então fala que ele também gosta muito de namorar, mas que sua última namorada não estava dando muito certo com ele, porque ela só queria gastar o seu dinheiro. Ele então pergunta para ela se ela não é assim, e ela responde para ele que não. Ele então pede uma prova e ela acaba dando um beijinho no rosto dele. O YouTube então fala que eles podem ir para casa dele e que ele tem uma cobertura no centro da cidade e que ela vai gostar muito. Ela topa e eles seguem para a casa dele. E me digam aí o que vocês acham que aconteceu. O vídeo começa com um rapaz se passando por um morador de rua e quando passa uma bela moça, ele aborda pedindo ajuda com dinheiro. A garota então vem para perto do rapaz e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que seu nome é Britney e a mulher então pergunta para o rapaz o que aconteceu para ele ficar naquela situação. E ele fala que estava em uma missão no exterior e quando voltou para sua casa percebeu que sua esposa não estava mais com ele e também tinha pegado seus bens e todo o dinheiro e todos os carros que ele tinha. A moça então pergunta quanto tempo eles estavam juntos e o rapaz fala para ela que já há uns 4 anos. Ela então pergunta para o youtuber de onde ele é. O rapaz fala que ele é da Califórnia e só veio para cá para ficar com a pessoa que amava e diz que eles estavam quase casando. A mulher fala que sente muito pelo rapaz e motiva dizendo que ele irá conquistar tudo que ele perdeu e vai encontrar outra pessoa e o ajudar a se erguer de novo. Ele agradece a garota e pergunta como ela vai. Ela diz que anda muito ocupada com seu filho, mas que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela é mãe solteira e a mulher confirma que sim. O rapaz então tenta devolver o dinheiro dela e fala que ela irá precisar,
mas ela fala que não precisa e que ela tem um ótimo emprego e consegue dar uma boa vida para o seu filho, e quando vê alguém precisando de ajuda, sempre tenta ajudar de alguma forma. O rapaz agradece a mulher e fala que o mundo precisa de pessoas como ela e pergunta quantos anos o filho dela tem. A moça responde que ele tem 2 anos. O rapaz então entende tudo que ela disse. A garota então pergunta se o rapaz não poderia tentar chamar a polícia para sua ex. O rapaz fala que não, pois quando eles juraram o casamento, ele assinou uma folha onde seus bens também seriam de sua esposa. O rapaz elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e pergunta se ela faz academia. A garota agradece e fala que faz sim academia. O YouTube muda de assunto e pergunta para ela se ela tem um carregador para emprestar para ele para carregar seu celular. A garota diz que tem em seu carro e ele pode carregar lá caso queira, e se oferece para comprar uns cobertores melhores para o rapaz. O rapaz recusa os cobertores e diz que o seu já está bom. Em seguida, eles vão em direção ao carro de luxo do YouTuber. O rapaz então deixa suas coisas ali acima do carro e eles conversam lá um pouco. Então a garota pergunta o porquê dele estar ficando ali com um carro desse. O YouTube fala que só está fingindo e que aquele carro realmente é seu, e revela para a moça que era um teste social e que ele queria ver se ela ia ser uma interesseira. A mulher fica surpresa e também mostra o seu carro para o rapaz. O rapaz agradece a boa ação da garota e devolve o dinheiro para ela. O YouTube pede para ela passar o seu número. A mulher coloca seu número no celular do rapaz e devolve para ele. Ele mostra a câmera para a garota e pede para ela falar o seu Instagram em seu microfone escondido, e ela fala. O rapaz então pergunta para a garota o que ela gosta de fazer e ela diz que é sair para comer. O YouTube então diz que depois ele irá chamá-la para eles ir comerem algo juntos, e a garota aceita sim. Em seguida, novamente, o rapaz agradece a ação dela e se despede da moça e vai embora. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e pergunta como ela está, mas a moça continua andando sem dar nenhuma chance para o YouTuber. Ele, então, sem sucesso ao tentar conversar com a moça, vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota vê o carro do rapaz e volta na mesma hora querendo conversar com ele. Ela volta perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele diz que sim, que é um de seus vários carros. Ela elogia o carro do YouTube, dizendo que é a sua cor preferida. O YouTube agradece então. A moça pergunta o nome do rapaz. Ele fala que seu nome é Damon e pergunta o nome dela. E ela diz que é Caroline. Damon pergunta o que ela estava indo fazer, que ela estava com tanta pressa ou simplesmente ela não parou para falar com ele porque ele estava mal vestido. A mulher fala que não é nada disso e que ela só estava com pressa para resolver algumas coisas. O rapaz pergunta de onde a mulher é. E ela então diz que é de Boston, mas que se mudou para cá por não ter muitas oportunidades de emprego lá onde que ela morava. Ele pergunta para a garota com que ela trabalha, e a mulher fala que trabalha em uma loja de joias em um shopping. O Damon fala que é novo na cidade e está procurando fazer novas amizades e conhecer pessoas legais. A mulher logo fala para ele que ela está disponível. O rapaz então questiona se ela não iria se atrasar para o seu compromisso, e ela responde para ele que não. O rapaz elogia a garota, dizendo que ela está tão linda que está até parando o trânsito. A moça agradece e pergunta se agora eles podem ir dar uma volta em seu carro. O YouTube fala que sim e ajuda ela a entrar. A mulher então entra sem pensar 2 vezes, pensando que vai se dar bem. Damon então ajuda a garota a entrar e em seguida ele entra também. Na sequência, após entrar, a garota elogia o carro do rapaz, dizendo que ele é muito confortável. O YouTube agradece e pergunta para ela o que ela está planejando fazer durante o dia. A moça diz que apenas iria na casa da sua amiga almoçar. Damon pergunta se a amiga dela não iria ficar brava se ela se atrasasse, e a moça fala que não e diz que a sua amiga irá entender. O rapaz então entende e
e pergunta se ela namora. A garota então afirma que não. A mulher pergunta para Damon quantos anos ele tem e ele responde que tem 52. Ela então diz que ele parece ter 35. O rapaz agradece e pergunta à garota o que ela fez ela voltar para conversar com ele. A mulher diz que foi pelo carro, mas agora está gostando de conversar com ele. O rapaz então fala que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota fala que não é isso e pede para o rapaz outra chance, mas ele nega e fala para ela descer do carro. A mulher desce chateada, mas no fim acabou tomando fora de Damon. O vídeo começa com London, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda a garota e fala que ela parece ser familiar e pergunta qual o nome dela. Mas a mulher faz uma cara de assustada e não demonstra muito interesse. Ele fala seu nome e pergunta se ela é da cidade e se apresenta para ela. A garota responde que sim. Ele então diz a ela que é de Nova York e, além disso, ele fala que eles deveriam se conhecer melhor. Porém, a mulher diz a ele que ela tem namorado. London pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde de forma rude que não. Ele a deseja um bom dia e caminha até o seu Corvette. Quando a garota vê a máquina de London, é nessa hora que a mágica acontece. Ela na mesma hora vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e pergunta o porquê. E ela fala que não sabia que esse carro era dele. London pergunta por que ela estava sendo tão rude com ele, porque ele só queria conhecê-la melhor. Ela responde que não gosta de falar com estranhos. London fala que tudo bem, que ela poderia ser mais simpática. Em seguida, ele pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que não tem nenhum plano para agora e só está indo para sua casa. Ele fala que está procurando um lugar para almoçar e pergunta se ela não gostaria de vir com ele para os dois se conhecerem melhor. E dessa vez, a mulher aceita o convite de London. Ela então entra no carro com London achando que vai se dar bem com ele, mas mal sabe que acabou de cair na pegadinha da interesseira e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, resumindo a conversa, a garota tenta se aproveitar de London e fala que depois quer ir para o shopping para fazer compras, esperando que London pague para ela. Porém, London fala que eles ainda não têm nada e ela já quer gastar o dinheiro dele. Ele então fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não queria nada com ele e foi só ver o seu carro que ela mudou de ideia na mesma hora. Ela fala que para sair com ela tem que ter dinheiro, que não sai com qualquer um. Mas London fala para dar licença do carro dele porque ele não quer mais nada com uma garimpeira de ouro. A mulher desce do carro indignada, mas acaba sendo rejeitada pelo London, que dá uma boa lição de moral nela. Começamos o vídeo com Nye chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nye ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco.
e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar, já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente, a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nair fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta. Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nair fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com o Nair chavecando essa linda garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está e elogia ela, dizendo que ela é muito linda. O rapaz tenta perguntar o nome da garota, mas ela não fala e começa a zombar do rapaz, perguntando se ele irá entregar alguma carta para ela. Nair então diz que ela não precisa falar assim com ele. Ela então fala para ele se enxergar e sair andando. O YouTube então não insiste em conversar com a moça e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher não poupa esforços e volta para conversar com ele. Ela volta já perguntando se o carro é dele. Ele fala que sim e Nair pergunta o que ela precisa. A garota, impressionada com o rapaz, diz que pensou melhor e que pode passar o número para ele. O Nair então pergunta por que alguns segundos atrás ela tinha sido tão rude com ele. E a moça fala que é porque agora ela sente que ele está no mesmo nível que ela. O rapaz então entende e pergunta à mulher o seu nome, e ela fala que seu nome é Carla. Ele então pergunta à moça de onde ela é, e a garota fala que ela é da Colômbia. O YouTuber então pergunta para a garota para onde ela estava indo, e ela diz que iria se encontrar com alguns amigos. Nair então entende e fala que se mudou há pouco tempo e está a fim de fazer novas amizades e conhecer pessoas novas. A moça então diz que ele encontrou a garota certa para ele ajudar, e diz para ele que eles podem dar algumas voltas na cidade para ela lhe apresentar. Nair aceita, mas antes dela entrar ele pede para ela mostrar sua beleza. Ela então dá uma voltinha para ele. O rapaz então chama ela para entrar no carro e a mulher entra rapidamente. E após ela entrar, o YouTube pergunta para a garota com que ela trabalha. E ela diz que trabalha com uma empresa ali perto. Nair então pergunta o que fez ela sair do seu país. A mulher fala que foi pelo dinheiro e que lá era uma luta todos os dias. O Nair então pergunta se ela veio sozinha. E ela fala que sim, que no começo foi bem difícil, mas que sabe muito bem falar inglês e foi muito fácil depois. Ele então pergunta se ela está gostando da cidade. Ela fala que sim e que tem várias oportunidades de ganhar dinheiro. Nair então entende e fala que, como ele disse, ele chegou há pouco tempo e ele fala que veio de Ohio para essa cidade, pois teve uma boa oportunidade de emprego e com isso subiu para o seu próximo nível. E após eles conversarem mais um pouco, em seguida, Nair diz que gostou muito de conversar com ela, mas que ele não pode deixar de lado que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. E a garota pergunta se ele tá falando sério, e ele fala que sim e pede para ela descer do carro. A mulher então fica indignada e desce achando ruim, mas no fim acabou tomando um fora de Nair. O
Começamos o vídeo com o Nate chavecando essa garota. Ele aborda a moça dizendo que ela é muito linda e ela agradece e continua andando. O rapaz então pergunta o que ela está indo fazer e a garota responde que só está indo caminhar. Nate pergunta se ela namora e a mulher pergunta por que ele quer saber disso. O Nate então fala que só está tentando conhecê-la e pergunta de onde ela é. E ela fala que mora num condomínio e alguns quarteirões ali perto. Ele então pergunta se a garota conhece algum restaurante, alguma coisa do tipo. Ela fala pra ele que não e que tem que ir embora. Nate pergunta se ela poderia passar o seu número para eles conversarem. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela. E pergunta se ele já vai embora. O YouTube então diz que já está indo embora e deseja a ela um bom dia e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a mulher vê o carro dele e volta na mesma hora. E ela vem com aquela conversinha perguntando se o carro é dele e pede para ele baixar o vidro. Ele então pergunta o que ela precisa e a mulher então pergunta qual o nome dele. E o rapaz fala que é Nate. A garota então fala que na verdade conhece um restaurante ali perto e que o dono é o seu amigo e que eles podem ir lá. O Nate então fala que foi para isso que ele abordou ela, mas que ela não parecia estar muito interessada em mostrar para ele. A garota então diz que é porque Nate era um estranho. O rapaz então fala que é verdade, mas que aquele estranho estava tentando se apresentar. A mulher fala que sabe, mas que não gosta de ficar conhecendo gente nova a todo momento. O Nate então fala que está tentando conhecê-la agora. E a moça fala que é porque percebeu que ele merece a sua atenção. Ela então fala que vai sair com alguns amigos e chama Nate para ir com ela. O rapaz fala que estava indo buscar comida e não está preparado para uma festa. A moça então fala para ele ir se arrumar e que eles podem ir junto. E tudo que ela quer é passar um tempo com ele para se conhecer melhor. O Nate então aceita e chama ela para entrar no carro. A garota então entra rapidamente achando que tinha convencido o rapaz. E após eles entrarem, o Nate pergunta de onde ela é. E a moça fala que nasceu ali e pergunta o mesmo para Nate. E ele fala que é de Trinity e se mudou para essa cidade pois ouviu muitos elogios sobre ela. A mulher entende e fala que já visitou a cidade natal do Nate. O rapaz, então após um pouco de conversa, fala que ela parece legal, mas pede para ela descer. A garota, sem saber, pergunta por quê. Nate diz que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e só voltou para conversar com ele por causa da sua Lamborghini. A mulher fala que sim, porque para ela não faz sentido sair com alguém que não tem nada para lhe oferecer. O Nate, então novamente, pede para ela descer. A moça então desce achando ruim, bate a porta do carro, mas no fim acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Damon abordando essa mulher para fazer o teste da interesseira. Ele aborda a garota perguntando como ela está, mas ela, sem dar muita atenção para o YouTube, continua andando. O rapaz então fala que acabou de se mudar para aquela cidade e está querendo fazer novos amigos, e só estava tentando ser amigável com ela. A garota diz que não está interessada, mas com muita insistência ela acaba parando para conversar com ele. Damon então pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que queria ir em uma festa muito luxuosa na casa de uma amiga. Damon então pergunta se ele poderia ir com ela. A mulher diz que não e fala para ele que só podem ir pessoas que têm muito dinheiro, e Damon iria fazer ela passar vergonha, pois ele já está velho e não tem muito dinheiro. O YouTube então pergunta se pelo menos poderia pegar o Instagram dela, porém ela recusa. O rapaz então toma um belo fora e se desculpa e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê que o carro de luxo do rapaz estava logo ali, ela para conversar com ele. Ela então pergunta se aquele carro é dele. Ele confirma para ela que sim. Damon pergunta à garota o seu nome e ela diz que se chama Emily. Então os dois se apresentam e após isso a mulher já vai se oferecendo para entrar no carro de Damon. Mas antes deles entrarem no carro, Damon continua fazendo algumas perguntas sobre ela. O Damon pergunta por que a garota não quis dar atenção para ele ali na calçada. Ela o responde dizendo que é porque ele estava a pé e não parecia ter boas condições de vida. Damon então pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela diz que gosta de caras com status sociais altos, com muito dinheiro e carro de luxo.
Damon fica um pouco surpreso com a ganância da mulher, mas continua fazendo seu teste. Ele então convida a garota para entrar no seu carro, e sem pensar, ela entra achando que ia se dar bem com o youtuber. Em seguida, após eles entrarem no carro, a garota já vai logo perguntando se Damon tem muito dinheiro. O youtuber responde que não, gosta de falar sobre isso para as pessoas que ele acabou de conhecer. Então o Damon muda de assunto e pergunta à mulher qual sua idade e com que ela trabalha. A garota responde dizendo que ela tem 24 anos, trabalha como modelo e sempre está ocupada. O rapaz então brinca com ela um pouco e em seguida o YouTube pergunta de onde ela é. A garota diz ter nascido no Texas e se mudou para cá em busca de melhores condições. Então Damon conta um pouco de sua vida para ela. Ele fala que era casado, mas se separou e por isso ele gostaria de conhecer novas pessoas. Em seguida ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que ele não sai com interesseiras. Damon pede para ela descer do carro. A mulher acha ruim e desce do carro xingando o YouTuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim. Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com o Nair se passando por um morador de rua. Assim que passa uma garota, ele a aborda perguntando se ela não teria alguns trocados para lhe dar. Ela responde que sim e passa alguns trocados para ele. Nair a agradece e fala que vai poder comer hoje porque ele está há vários dias sem comer. A garota então tira um lanche e dá para ele e fala que ele pode ficar. O youtuber então fala que ele não queria ficar com o lanche dela, mas que ele está com muita fome. Ela então pergunta o que aconteceu com ele.
O YouTube responde que ele tinha muito dinheiro, mas que ele era viciado em apostas e perdeu todo o seu dinheiro. E a sua mulher se divorciou dele e ele ficou sem nada. Ela então fala para ele que ele vai se recuperar de novo e vai chegar no nível que ele estava antes. Ele então fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que as pessoas só xingavam ele e não ajudavam com nada. Ele fala que ele está muito grato a ela e pergunta por que ela está ajudando ele dessa forma. Ela fala que sempre gosta de ajudar quem precisa porque ela aprendeu assim. O YouTube fala que gostaria de recompensar ela por tudo isso, mas ela fala que não precisa. Ele então pergunta qual o nome dela, e ela responde que se chama Jéssica. Nae pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não. Ele pergunta como que uma bela moça ainda não tem um namorado. Ela fala que por enquanto ela está focada no trabalho e nos estudos. O YouTube então chama ela para vir conhecer o seu carro, e a garota pergunta se ele tem mesmo um carro. E ele fala que sim e mostra para ela a sua Lamborghini, e deixa a garota super impressionada. Ela então pergunta como que ele tem uma Lamborghini, e ele responde que isso foi a única coisa que sobrou para ele da sua fortuna, e que ele ainda não vendeu porque gosta muito do carro. E fala que é uma longa história e vai explicar tudo para ela. Dentro do carro, ela pergunta se ele está contando toda a história para ela. O YouTube fala que na verdade ele não contou toda a história. Ele então fala que ele está fazendo um experimento social para ver como seria a reação das pessoas ao ver um mendigo precisando de ajuda. Ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que ela passou no seu teste. Ele fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Ela fica muito surpresa com tudo que ele disse. Ele então explica que ele tem vários outros carros e que tudo era só um experimento social. Ele então convida ela para ir almoçar com ele no melhor restaurante da cidade e fala que vai fazer o dia dela ser espetacular, porque ela merece muito. Ele então fala que vai retribuir tudo o que ela fez por ele. E me digam aí o que vocês acharam do vídeo, se ela foi interesseira ou não. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e fala que se chama London. E pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. Depois dela falar que se chama Nishi, ele pergunta se ela é daqui. E ela responde que não, que ela é de outro lugar. London então fala que ele é novo na cidade, que gostou muito da vibe dela e que eles deveriam se conhecer. A mulher fala que não está interessada. Ele tenta pegar o número dela, mas ela diz que tem namorado. Ele então a deseja um bom dia e vai na direção do seu Corvette. Mas quando a mulher vê o Corvette de London, a mulher fica desorientada e vai na mesma hora atrás dele, demonstrando muito interesse pelo rapaz. Ela então fala que gostou muito do carro e chama London para ir almoçarem juntos. London então chama ela do outro lado do carro para eles conversarem melhor. London então questiona, dizendo que ela disse que tem namorado. Ela fala que não é bem um namorado e que eles já estão quase terminando, e que ela não deve satisfação para ele. O YouTube então pergunta por que ela estava agindo daquela forma com ele. E ela fala que estava tendo um dia ruim, mas que gostou muito do carro dele e pergunta se ele não quer ir almoçar com ela. London pede para ela dar um motivo para ele deixar ela entrar no seu carro. E ela fala que quando ela entrar no carro vai dar vários motivos para ele. Ela então pergunta se ele vai deixar ela entrar no carro para eles darem uma volta e comer alguma coisa. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer para mostrar para ele que vale a pena ele deixar ela entrar no carro. Ela fala que ele tem que deixar ela entrar primeiro e que ela vai mostrar para ele depois. London então fala que ela está jogando demais com ele e fala para ela entrar no carro.
Dentro do carro, o London pergunta o que ela faz da vida. E ela fala que ela é dançarina e diz pra ele que ela dança muito bem e que ele ia gostar muito de vê-la dançando. London então fala que com certeza sim e pergunta de onde ela é. E ela responde que ela é de Ohio. O youtuber então fala que ele está na cidade a negócios e que ele também não é da cidade. Ele fala que ele é de Houston. Em seguida, ele pergunta onde tem um bom restaurante aqui perto, e a garota fala que tem um restaurante muito chique aqui próximo, e que ele vai gostar muito do lugar, que lá está no nível dele. Em seguida, London concorda de ir para o restaurante com ela. Ela então começa a jogar seu charme e pergunta onde London mora. London fala que tem uma cobertura no centro da cidade e pergunta se ela quer ir conhecer lá com ele. Ela fala que sim, que gostaria muito. London então fala que ele tem outros carros de luxo na sua garagem e que ela vai gostar muito de ver os seus carros. Ela então fala que quer ir para lá primeiro, para a casa de London, e eles combinam de ir juntos para a casa dele. O vídeo começa com Just, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai e se ela vai continuar andando sem falar com ele. E a garota responde que não sabe. Ele então fala que ela parece muito bem e parece que rolou uma química entre os dois. Ela fala que não, que ele está completamente enganado. Ele pergunta para ela se ele não pode pegar o número dela, porém ela responde que não, que ele não faz o tipo dela. Ele pergunta se eles podem pelo menos ser amigos, mas ela responde para ele que não está procurando nenhum amigo. Ele então responde que só estava tentando conhecê-la e que ela não precisava ser tão rude com ele. Ele pergunta se ela tem um namorado e a garota responde que sim. Ele então se despede e vai rumo ao seu Corvette. Mas não demora muito para a garota ver a burrada que tá fazendo e vir atrás do YouTube toda arrependida. Ele então fala por que ela voltou se ela não queria fazer amigos. Ela responde para ele que não sabia que ele tinha um Corvette. Ele então pergunta o que o carro tem a ver com isso. E ela responde que o carro faz toda a diferença. Ele então chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro sem pensar duas vezes e já nem parece mais ter namorado. Em seguida, ele pergunta se agora ela quer fazer amizade. E a garota pega na mão dele e fala que sim. Ele então pergunta por que ela não queria falar com ele. E ela responde que não gosta de conversar muito quando está na rua e ainda mais quando ela não conhece as pessoas. Ele pergunta para ela para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo pagar algumas contas. O YouTube então pergunta se agora ela quer conhecê-lo. E ela responde que sim. Ele então pergunta o que ela quer saber sobre ele. E ela fala que ele pode começar dizendo com o que ele trabalha para ter um carro desse. O YouTube responde que ele tem sua própria empresa e que ele é um empresário. Em seguida, ele pergunta se ela tem mesmo um namorado. E a mulher responde que tem, mas já está quase terminando. O YouTube então fala que é bom porque ele gostou muito dela e não queria perder o seu tempo com joguinhos. E fala que ele vai levá-la para sua casa para ela conhecer sua mansão. A garota, super interessada, responde que sim e fala que vai com ele. Ele então pergunta se ela quer ir mesmo com ele. E ela fala que sim, que achou ele muito bonito e ainda mais com esse carro de luxo. Então ele acelera o carro e leva a interesseira para sua casa. O vídeo começa com o London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley.
Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então, ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém, London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo. E ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então, ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo, e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya, que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele.
Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse. E que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo. Mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia. E ela acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com Joel na caça a mais uma interesseira. Ele aborda essa mulher que estava caminhando pelo parque. Ele pede um pouco de suco que está na mão dela e fala que está com muita sede. E ele se apresenta e fala que se chama Joel. E ela fala que se chama Michelle. Então, Joel fala para ela que ela é muito linda e está deixando o dia dele muito mais bonito. A garota fala que precisa ir e não dá corda para Joel. Ele pergunta por que há pressa e ela responde que precisa ir para casa. Joel pergunta se ela tem que ir embora é só porque ele falou que ela era linda. Ela responde que não. Então, Joel tenta novamente puxar papo com a garota e pergunta qual a sua idade. E ela responde que tem 27 anos. Ele pede ela o número de telefone, mas a garota fala que não passa o telefone e que ela tem namorado. Joel fala que ele só quer ser o seu amigo e que o seu namorado também não precisa saber da amizade dos dois. Mas a garota fala que não vai dar o seu número a ele e pede para ele não insistir mais. Joel fala que tudo bem e que não vai mais perturbá-la e vai em direção à sua máquina. E é nessa hora que a mágica acontece. A garota viu o carro e desistiu de ir embora. Joel pergunta se ela já andou em uma Lamborghini e ela responde que não. Ele pergunta se ela quer entrar dentro do carro e ela fala que sim. A garota fala que adorou seu carro e que é muito luxuoso e confortável. Mas Joel pergunta por que ela desistiu de ir embora, já que ela estava indo com pressa. Ela responde que é fã de carros estilosos e não sabia que era dele, e se soubesse teria ficado mais um pouco. Joel pergunta se agora ela vai dar o seu telefone, e ela responde que agora pode pensar no caso dele. Papo vai, papo vem. Joel pergunta o que ela ainda tem que pensar para passar o número para ele, já que ela viu a condição financeira que ele tem. E além do mais, ele tem muita grana e pode dar tudo o que ela quiser. A garota fala que gosta de parecer difícil para conquistar os seus objetivos, mas já que ele mencionou em dar algo para ela, ela pode passar o telefone para ele.
Na sequência, Joel manda real para a garota e fala que ela caiu no teste da interesseira e que tem uma câmera ali na frente filmando tudo. E fala que ele faz experimentos sociais com o seu carro e que sempre, na maioria das vezes, as mulheres demonstram interesse pelo carro e não por ele. Mas que além dela ser interesseira, ela foi divertida e falou que passaria seu número para ele em troca de algo que ele pudesse oferecer. Joel fala para ela que vai divulgar o seu Instagram para os seguidores do seu canal segui-la na rede social. Ele fala que ele é um youtuber famoso e tem milhares de seguidores em seu canal do YouTube. E fala que mesmo que ela foi uma gold digger, ele gostou dela. Ela fala que ele pode pegar o seu número e que ele também foi muito divertido e foi bom conhecê-lo. Então, o Joel termina o vídeo falando que o teste da interesseira não para por aqui. Começamos o vídeo com o youtuber Charlie. Ele aborda essa bela mulher perguntando qual o seu nome e para onde ela vai. Ela responde que está voltando do seu treino e que se chama Leone. O youtuber fala que ela está muito bonita e pede o seu telefone. Porém, a garota fala que não vai passar o número e fala que ela já está indo embora para sua casa. O youtuber pergunta se ele está feio e desarrumado. A garota fala que não e que sua camisa é até bonita. Ele então pergunta se não pode levá-la até sua casa, que ele está de carro. A garota responde que não. O YouTube diz a ela que tudo bem e que eles se encontram por aí e vai em direção à Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela viu ele indo em direção à Lamborghini, ela volta na hora e vai falar com ele. Ela pergunta para ele se ele alugou esse carro para o fim de semana. Ele responde que ele é o dono e se ela quiser, ele mostra o documento para ela. Ela responde que não e fala que achou que o carro não era dele e fala que está super na moda essa cor verde. O youtuber fala que esse é algum dos seus carros de luxo e que ele tem mais 4. Ele abre o porta-malas e pega sua mochila lá de dentro. Ela pergunta para ele onde ele está indo. Ele fala que está indo comprar uma passagem para Dubai e que ele vai viajar de férias. Ela fica encantada e pergunta quanto a carona que ele ofereceu de levá-la para casa. Ele fala para ela que ela não aceitou quando ele a ofereceu e ainda achou que o carro não era dele. Ela fala que não o conhecia e que agora ela veio falar com ele e viu que eles têm algo em comum um com o outro. Ele pergunta para ela o que ela faz da vida. Ela responde que é vendedora de imóveis e trabalha como modelo também. Ele fala que além dela ser linda, ela também tem o físico ideal para uma modelo. Porém, o youtuber a questiona e pergunta se ela voltou a falar com ele por causa do carro e fala que ela não estava nem aí para ele e agora com pouca conversa, ela fala que eles têm coisas em comum. Ela responde que sempre quando ela está andando nas ruas, vários caras esquisitos vêm atrás dela porque ela chama muita atenção com seu físico e ela não pode dar bola para qualquer um. O youtuber fala que ele não é qualquer um e que ela é muito convencida. Ela afirma que sim e que ela é uma mulher linda, independente e que tem vários caras atrás dela. Ele fala que respeita isso e pega na sua mão e lhe dá um abraço. E fala que mesmo assim, isso tudo não explica o que ela falou para tentar convencê-lo de que ela não veio atrás dele por causa do carro. A garota fala que não vai dizer mais nada e que ela nem quer mais sair com ele e fala que sua horta está chovendo de caras atrás dela.
O YouTube fala que estava fazendo apenas um teste e que ela não passou, mas que mesmo assim ela é muito bonita e engraçada, mas que dessa vez não vai sair com ela, e se despede dela e vai embora na sua Lamborghini.